Salve, quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início à terceira aula da semana 4 do terceiro bimestre, ok? Nessa terceira aula, nós vamos trabalhar com a resolução de problemas. Na verdade, são apenas dois problemas. E eu vou contar um segredo para vocês. Olha só, os problemas estão na página 22. Tem o problema 1, tem o problema 2. Só esses dois. Só que eles estão num nível de dificuldade um pouquinho maior, ok? Lá na página 23, não precisa fazer, tá certo? Página 23 não precisa fazer. Porém, lá você tem algumas questões que podem te ajudar a solucionar os problemas 1 e 2, tá? Então, eu vou pausar o vídeo nesse momento e vou pedir para que você faça, né, a mesma coisa. Que pause o seu vídeo aí, tenta resolver os problemas. Tenho certeza que na primeira leitura você vai achar ou muito fácil, mas aí tem que ficar esperto. Será que é tão fácil mesmo? Ou será que você que está meio bobeando um pouquinho? Ou você vai achar muito difícil. Então, para auxiliar você na resolução dos problemas, vai até a página 23, dá uma olhada nos questionamentos que aparecem lá nessa página 23 e aí tenta resolver os problemas novamente. Tá certo? Então, precisa fazer a página 23? Não. Mas lá na página 23 você vai encontrar dicas, ajuda, né? Questões que vão te ajudar a chegar na resposta, a conseguir resolver os problemas 1 e 2. Ok? Então vamos lá. Pausa o vídeo aí, pega a apostila na página 22 e tenta resolver os problemas. Já já eu venho aqui com a resposta. E aí, pessoal, conseguiram fazer o primeiro problema? Olha só. Para começar uma brincadeira, as crianças ficam em roda, espaçadas entre si. Tá? Então tentei representar aqui, ó, de uma forma menos bonita do que está na apostila de vocês. Eu não consegui desenhar as crianças. Eu fiz um xizinho para indicar onde está a criança, tá? Então aqui a gente tem, ó, uma criança sempre fica de frente para a outra, como mostra o esquema a seguir. Ao todo, quantas crianças estão brincando de roda? Ok? Então, ó, pelo esquema que a gente tem, nós temos a seguinte questão, ó. A criança que ocupa a quarta posição, a quarta criança, ela está de frente para a nona criança. A terceira criança está de frente para a oitava criança. Então é sempre nesse esquema, tá? As crianças estão em roda, espaçadas uma da outra, né? Tem um espaço entre uma criança e outra, sempre uma de frente com a outra, uma olhando para a outra. Aí a pergunta é, quantas crianças estão brincando aqui de roda? Como que eu vou descobrir isso, professor? É muito fácil, ó. Você vai preenchendo, tem que ter a primeira criança, né? Concordamos que há a primeira criança. Se tem a quarta criança e a terceira criança, então eu vou manter esse espaço, eu vou marcar aqui a segunda criança. Segunda criança. Aí vamos pensar, gente. A segunda criança, ela vai estar olhando, ela vai estar de frente para uma outra criança. Segunda criança, ela vai estar observando, vai estar de frente a uma outra criança. Qual criança que está ocupando essa posição? Se aqui é a nona criança, aqui é a oitava criança, aqui só pode ser a sétima criança. Tá certo? Então eu já completei com mais duas crianças. Bom, se eu tenho a segunda criança, eu tenho que ter a primeira criança em algum lugar aqui. Então eu vou marcar aqui, ó, mais ou menos espaços iguais. E aqui eu tenho a primeira criança da roda. Essa criança, ela vai estar de frente para alguém. Essa primeira criança vai ter que enxergar alguém aqui, certo? Ela vai estar de frente para qual criança? Ó, a gente está mantendo uma ordem, né? Ó, aqui eu estou abaixando, né? Tinha quarta, terceira, segunda, primeira. Aqui também vai abaixar. Nona, oitava, sétima, sexta criança. Então a primeira criança está olhando para a sexta criança. Ah, professor, então agora a gente terminou. Tem 8 crianças nessa roda, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso? Não, não são 8 crianças, tá? Eu tenho certeza que alguém deve ter respondido que era 4 também. Porque tinha 4 crianças no desenho, tá? Mas não, a gente tinha que completar. Aí já completamos até encontrar a primeira criança. E aí alguém pode ter pensado que no total são 8 crianças. Mas também não. Então qual é o número de crianças? Vamos pensar, ó, quem é que está faltando aqui? Ó? Eu tenho a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Opa! Aí eu pulei para a sexta.
Mas cadê a criança que fica aqui, ó? Cadê a quinta criança, né? Tem que ter a quinta criança. Se eu estou usando numeração, depois da quarta criança, vem a quinta criança, óbvio, né? Bom, e essa quinta criança, ela vai estar olhando para uma criança aqui embaixo. Quem que ela vai estar olhando aqui embaixo? Que criança que ela vai estar vendo? É a que vem antes da primeira? Não, né? Porque não tem ninguém antes da primeira criança. Então vai ser aquela que vem depois da nona? Isso! Quem vem depois da nona criança? A 10ª criança. Agora a nossa roda está completa, ó. Não está faltando ninguém, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª criança. Então a resposta do problema 1 é 10 crianças, né? Quantas crianças estavam nessa roda brincando? 10 crianças. Ok? Gostaram aí do problema? Interessante, né? Usaram alguma dica, alguma questão da página 20 quanto? 21? 23, né? Desculpa. Usaram alguma dica da página 23? Não sei, vamos lá então. Vamos ver o problema 2 agora, como é que ficou. Só o problema 2 fala assim, que o Mário queria fazer um experimento, descobrir a medida do comprimento de 3 objetos. Uma caneta, uma vareta e um pedaço de madeira, tá? Bom, usando a própria caneta como unidade de medida, veja o que ele descobriu. Então ele pegou a caneta e foi medir a vareta com a caneta. E aí ele descobriu que a vareta tem o dobro da medida da caneta, tá? Se ele pegar a caneta para medir a vareta, ele vai ver que a vareta é o dobro do tamanho da caneta. Então seria isso aqui, ó. Essa é a medida da caneta. A vareta teria o dobro dessa medida, né? Então duas canetas juntas seria o tamanho da vareta, certo? O dobro. Descobriu também que se ele juntasse o tamanho de uma caneta com o tamanho da vareta, né, o tamanho da caneta mais a vareta, ia dar o pedaço de madeira que ele tinha. Mais tarde ele pegou uma régua e mediu o pedaço de madeira e descobriu que o pedaço de madeira tinha 45 centímetros. Agora, sem usar a régua, ele quer descobrir o tamanho dos outros dois objetos, da caneta e da vareta. Tá? Então, que informações que a gente tem? Que a madeira tem 45 centímetros e que o pedaço de madeira corresponde ao tamanho da caneta mais o tamanho da vareta, certo? Bom, sabemos também que a medida da vareta é o dobro da medida da caneta. Vamos preencher? Uma forma de eu resolver esse problema é eu montar uma tabela e com as informações que foram dadas, eu ir preenchendo essa tabela. Até que eu consiga aí uma madeira, um pedaço de madeira com 45 centímetros. Então, por exemplo, eu acho que a caneta tem 5 centímetros. Então, eu estou fazendo uma tentativa. Se a caneta tiver 5 centímetros, a vareta vai ser o dobro. O dobro de 5 é 10. E aí o pedaço de madeira é a soma, né, da caneta mais a vareta. Seria 5 mais 10, 15. Só que aí não está certo, porque fala no exercício que o pedaço de madeira tem 45 centímetros. Então o que a gente tem que fazer? Tem que aumentar o tamanho da caneta e da vareta. Então eu vou lá e chuto. Eu acho então que a caneta tem 8 centímetros. Põe aqui o 8. Se a caneta tiver 8, a vareta é o dobro. A vareta tem 16. E o pedaço de madeira vai ser a soma desses dois. 8 mais 16 dá 24. Essa é uma outra forma de fazer. Mas ainda está errado, porque o pedaço de madeira tem que ter 45 e não 24. Então eu vou lá e aumento, né? Eu acho que tem 12. Se a caneta tiver 12 centímetros, a vareta vai ter o dobro. O dobro de 12 é 24. E aí 12 mais 24 vai ser o pedaço de madeira, vai dar 36. Continua errado, porque tinha que dar 45, né? Aí eu vou lá e vou aumentar. Eu acho que tem, então, 17, professor. Se a caneta tiver 17 centímetros, a vareta vai ter o dobro, vai ter 34, né? E aí o pedaço de madeira vai ser essa soma, vai dar 51. Opa, passou, né? Se está passando já, né? Todas as hipóteses que eu fiz aqui estão erradas, né? Nenhuma deu 45. Enquanto estava dando menos que 45, eu fui aumentando. Agora que deu mais que 45 aqui, significa que a caneta mede menos que 17. Então eu vou diminuir.
Bom, vou usar o 15. Se a caneta medir 15 centímetros, a vareta vai medir 30, que é o dobro. E 15 mais 45, 15 mais 30 é igual a 45. Aí, ó, agora sim a gente encontrou, né? Então, qual é a medida da caneta? A caneta mede 15, a vareta é o dobro da caneta, mede 30, e o pedaço de madeira mede 45, como nós já sabíamos, e ele tinha que ser igual à soma desses dois, né? Então tá aí, essa é a resposta do nosso problema, né? Fizemos por tentativas, montamos uma tabela, fomos colocando alguns valores, e aí montando a tabela até chegar na resposta correta. Posso apagar aqui? Vou apagar, hein? Essa é uma forma de fazer. Uma outra forma, uma outra ideia, foi apresentada aí na página 23. Né? Quem foi lá ler a página 23, como o professor solicitou, teve lá uma ideia, né, de como fazer. Então, vou usar como base essa caneta vermelha, tá? Todas as canetas que eu tenho aqui são do mesmo tamanho. Então aqui, ó, vou falar que eu tenho a medida de uma caneta. Então aqui é a medida da caneta. Deixa eu colocar mais para cá. Caneta, opa, escorregou. Caneta. Então aqui, ó, tá a medida da caneta. Certo? Caneta. Nós sabemos que a vareta tem o dobro da medida da caneta. Então agora eu vou usar uma outra cor aqui para indicar a vareta. A vareta vai ser o tamanho de duas canetas. Então eu vou pegar uma caneta, mais uma caneta, e aqui eu tenho o tamanho da vareta. Certo? Então aqui está a vareta. Bom, nós sabemos ainda que se eu juntar a caneta com a vareta, eu vou ter o tamanho da madeira, não vou? Então eu vou fazer isso agora. Vou juntar a caneta com a vareta. Então vamos lá. Ó. A caneta, que é o pedacinho roxo. A caneta que está aqui. Vou juntar com a vareta. Bom, a vareta é o pedaço laranja, né? São duas partes dessa aqui, ó. Uma, duas. Pronto. Então, a hora que eu juntei a caneta mais a vareta, eu encontrei o pedaço de madeira, né? Então, esse aqui é o pedaço de madeira. E nós sabemos que esse pedaço aqui, ó, do começo ao fim, ele tem 45 centímetros. Mas vamos pensar, pessoal, ó. Esses 45 centímetros equivalem a 3 vezes o tamanho da caneta. Aqui eu tenho a caneta, aqui eu tenho a caneta, aqui eu tenho a caneta. Né? E cada pedacinho desse aqui corresponde a uma caneta, certo? Então, o pedaço de madeira de 45 centímetros, ele equivale a 3 vezes o pedaço da caneta. Ele é 3 vezes maior que a caneta. Então, para eu descobrir o tamanho do pedaço da caneta, basta pegar o 45 e dividir por 3. Não, vou pegar o 45 e vou dividir em 3 partes. 1, 2, 3. Vamos lá. Quantas vezes o 3 cabe no 4? Cabe uma vez. 1 vezes 3 é 3, sobra 1. Abaixou o 5, formou 15. Quantas vezes o 3 cabe no 15? Cabe 5 vezes. 3 vezes 5 é 15, não vai sobrar nada. Então ficou aqui, ó, que a caneta, ela tem 15 centímetros. Ok? E a vareta? A vareta vai ter 15 mais 15, 30 centímetros no total. E o pedaço de madeira, como a gente já sabia, 45 centímetros. Então essa é uma outra forma de estar resolvendo. Legal, né? Gostaram dessa aula aí? Só então, a gente vai ficando por aqui essa semana. Foram um total de 3 aulas. Tem 7 exercícios de tarefa. Essa aula não tem tarefa, só as aulas 1 e 2. Ok? Então um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até terça-feira na nossa live. Não deixe de anotar suas dúvidas aí na apostila para perguntar na live terça-feira, ok?